Opa, tudo bom? Boa noite para todos, esse começo de noite. Espero que vocês tenham passado muito bem essa semana, desde o nosso último encontro. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa live literária de quartas-feiras. As notícias são sempre muito ruins do caos que se instaurou nesse país, mas pelo menos vamos tentar manter algum grau de normalidade e sanidade, buscando nem que seja um pouquinho de evasão com a literatura. A literatura, afinal de contas, além de nos alimentar intelectualmente, espiritualmente, ela serve também para nos distrair um pouco do caos generalizado, né? E nos dá algumas outras expectativas, né? Uma nova forma de encarar o mundo, de ver as coisas. E essa semana eu resolvi conversar um pouquinho com vocês a respeito de William Shakespeare, né? O nosso amigo Shakespeare. É difícil, estou sendo ousadíssimo em para falar sobre Shakespeare, né? Que não é um autor simples e fácil, e é muito fácil cair na banalidade, né? Mas vou tentar escapar um pouco dessa armadilha e eu vou utilizar essa edição aqui, né, do Teatro Completo de William Shakespeare, publicado pela Nova Aguilar, tradução de Bárbara Eliodora, que é considerada a maior tradutora de Shakespeare no Brasil, ainda que falar em tradução, ainda mais a tradução de um clássico, né, é sempre muito complicado, né? O tradutor acaba fazendo suas opções, né? Buscando as suas soluções e nem sempre agrada a todos. Eu li há algum tempo, há bastante tempo, aliás, um artigo a respeito de tradução, as traduções do Shakespeare. Eu não lembro o autor desse artigo, no qual ele falava que existem tipos de tradução. A da Bárbara Eliodora seria um tipo de tradução para ser lido como um livro, e há o Milor Fernandes, que é um outro tradutor de Shakespeare, faria suas traduções mais voltadas para o palco, para a atuação. Eu não sei, eu não sou especialista na área, vendo o peixe pelo preço que eu comprei, né? E para nos guiar um pouquinho, eu vou utilizar o Companion, né, dos trabalhos de Shakespeare. São 4 volumes desse Companion, eu encontrei numa belíssima promoção uma vez. Né, ele vai nos dar algum material de apoio, vamos dizer assim, para trabalhar um pouquinho sobre Shakespeare. E Shakespeare é um universo, né? Para nós termos uma ideia, o crítico literário Harold Bloom, que tem um livro maravilhoso, excepcional, intitulado Shakespeare, A Invenção do Humano, né? Ele faz uma análise de todas as peças de Shakespeare. É um livro que está, eu já tive, não tenho mais, um livro que está esgotado há muito tempo, meio difícil de encontrar. Espero que reeditem logo, né? Tenho cá minhas dúvidas que façam isso. O Harold Bloom, ele pretende, por exemplo, que o Shakespeare seja o inventor do humano. O inventor do humano, não que ele tenha inventado a humanidade, ou tenha sido o criador da humanidade de uma forma divina, né? Mas é o criador de uma nova forma de olhar o humano. A partir de Shakespeare, nós encaramos o homem de outra maneira, né? Basta nós pensarmos que as personagens shakespearianas se tornam modelares, né? E se transformam realmente em modelos de comportamento, né? Então nós temos Otelo, por exemplo, que sintetiza em si o drama do ciúme, né? O Ricardo III, que é uma personagem excepcional, né? O rei Ricardo III, todo deformado,
né, e corcunda, com o braço atrofiado, uma perna manca, ele no seu exterior representa toda a maldade que ele tem para dar o golpe de Estado, matar seus sobrinhos, assumir o trono de Inglaterra, né? E esse estereótipo da maldade, do maquiavelismo levado à última instância, né? Acaba sendo a representação do mal político, né? Daquele que tem a ânsia pelo poder. Se nós pensarmos em Romeu e Julieta, o casal se torna o modelo do amor romântico, como foi usado no século XIX, no romantismo, e ainda hoje, né? O mal de amor, a paixão, o amor proibido, enfim. Então, todas as personagens, as grandes personagens, elas se transformam, né, num modelo que nós olhamos para o externo e encontramos correspondência nas personagens de Shakespeare. O Harold Bloom nos diz, então, sobre o inventor do humano nesse sentido, né? Ele inventa uma nova forma de olhar a humanidade, de olhar o homem, né? Nós temos que pensar também em outra coisa, né? O Shakespeare era um autor popular, né? Simples, vamos dizer assim. Na sua época, estamos falando do século XVI, né? Hoje a sua linguagem é muito complicada, muito difícil, mas ele era um autor popular no século XVI. E essa visão da literatura consagrada e tudo mais talvez imprima alguma forma de traduzir o seu texto, tornando algo muito elaborado, muito rebuscado. É mais ou menos traduzir a Odisseia ou a Ilíada em versos decassílabos, né? Foi feito. Ao invés dos versos livres, né, medidos em pés, como era no grego. Mas esses são modelos que oferecem ao texto, vamos dizer assim, a visão de algo mais elevado. Eu não estou falando que Shakespeare não seja elevado, né? O que eu estou dizendo é que ele tem um linguajar simples e muitas vezes um linguajar até mesmo vulgar, né? E é um pouco sobre isso que nós vamos falar. Pois de todos os temas possíveis de se explorar as obras de William Shakespeare, seja a questão do amor, seja a questão do poder, seja a questão do ciúme, a questão da guerra, né? A sua leitura histórica, eu selecionei um tema que eu encontrei em algumas peças, que é a questão do sexo, né? O sexo, né? Sexo mesmo, homem e mulher, sedução, paixão, ato sexual, desejo, né? Sexual e as suas implicações. Na questão do sexo tem algumas linhas aí também meio complicadas, né? Eu lembro que há muito tempo eu tive um colega que era professor de literatura inglesa e ele insistia em falar para os seus alunos que Shakespeare era homossexual, né? Ou bissexual, como se isso tivesse qualquer significado para a interpretação da sua obra, né? Tanto que depois alguns alunos me procuraram perguntando, professor Ulanin, né, por que todo grande escritor é gay? Né? Eu falei, mas de onde vocês tiraram uma ideia dessas? Né? O professor fulano disse isso em sala de aula. Eu falei, olha, isso é bastante complicado. Né? Até onde nós sabemos, Cervantes não era, né? Camões não era, Drummond não era, João Cabral não era, Cecília Meirelles não era, né? Dora Ferreira da Silva não era. Então, isso é tentar implantar no autor, né? Uma pecha que é utilizada mais para o levantamento de uma bandeira, né? É realmente complicado.
Outra coisa complicada que fizeram com William Shakespeare se dá com o apogeu do discurso politicamente correto, isso a partir da década de 1990, quando grupos feministas pretendem que se tire o estudo de Shakespeare nas universidades americanas, acusando-o de sexismo e colocando-o por ele colocar a mulher em segundo ou terceiro plano. Nós temos dois problemas aí, um que é mentira, né? Nós temos personagens centrais, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o Mercador de Veneza, e o Mercador de Veneza não funciona sem Pórcia e Jéssica, né? Nós temos várias comédias onde o papel feminino é essencial. Romeu e Julieta, sem Julieta, não funcionaria, e ela não é uma pobre vítima de Romeu. Né? Então, primeiro nós temos essa mentira. Né? O segundo, que o argumento que usaram é que na sua turpe só havia homens fazendo papéis femininos. Bom, isso era uma questão de época. A mulher não podia subir num palco, ela não podia ser atriz na Inglaterra do período de Shakespeare. Né? E se nós pensarmos muito bem, a figura feminina, a atriz, até muito pouco tempo aqui no Brasil, penso nos anos 50, 1950, a atriz era considerada quase que uma prostituta. Né? Na década de 40, as atrizes tinham uma carteirinha cor-de-rosa, que era a mesma carteirinha que era distribuída para as prostitutas. Né? Então, aí já temos uma outra questão. Né? Mas, enfim, né, o pensamento politicamente correto não cabe nessa nossa conversa, mesmo porque o que o Shakespeare pretende é utilizar-se dessas personagens para perceber em profundidade a sua psicologia, a sua forma de ação, né? A maneira como os homens e mulheres lidam com determinados conflitos. Né? Se eram proibidas mulheres ou não de participar de atuações ou ir ao teatro, isso não tem a ver necessariamente com Shakespeare. Né? Tem a ver com uma época, com um pensamento de época. Claro que Shakespeare vai trazer nas suas peças uma série de preconceitos do seu tempo. Né? E se nós pensarmos em Otelo, a visão como ele retrata Otelo não é exatamente heróica. Né? E o julgamento, o juízo, não o julgamento, que algumas personagens fazem de Otelo é muito negativo. Afinal de contas, ele é um mouro, né? Ele é um negro casado com Desdémona, né? Uma aristocrata quase que nobre em Veneza. A mesma coisa nós vamos ver a respeito de judeu Shylock no Mercador de Veneza. Né? A peça é efetivamente antissemita, e não poderia ser de outra forma, já que nós estamos no século XVI e esse movimento do antissemitismo naquele período existia. Né? E Shakespeare reflete esses tipos de conceitos, comuns ao seu período. Né? Eu pensei no tema do sexo, né? Porque ele, ao meu ver, se desdobra, né, em vários outros comportamentos, ou ele incide, né, no sentido que Shakespeare quer oferecer ou pretende oferecer às suas peças. Há um crítico que está aqui nesse Companion. Ele fala, no caso, é o Bruce Smith, no caso ele vai tratar dos sonetos de Shakespeare, né? Mas ele fala dos sonetos, a história da sexualidade, né? A recepção histórica. E o Bruce Smith ele vai dizer que Shakespeare trabalha a questão da sexualidade em um nível de linguagem, ou seja, uma doutrina possível para se estudar Shakespeare não seria Freud, mas seria Lacan. Então, o discurso das personagens refletem
muito mais do que as ações, né? Quando uma personagem fala do sexo ou leva a entender o sexo, está revelando a si mesmo, não só o seu desejo, mas o desenvolvimento, a concretização de uma ação maior do que o simples impulso e desejo sexual. Né? O homem é um animal linguístico, né? O homem ele se dá por meio da linguagem e da construção de signos linguísticos. Né? Essa é a nossa capacidade. E o Shakespeare sabe disso. Né? Bom, nós temos então algumas coisas aqui. Outro conceito que eu acho interessante é o sentido de trágico que Shakespeare vai utilizar, que é bastante diferente do sentido trágico aristotélico. Né? O Aristóteles pensa a tragédia como o cumprimento inexorável de um destino. Né? O homem marcado por um destino pelos deuses, e quanto mais ele tenta escapar desse destino, mais se aproxima, na verdade, do seu cumprimento. Já para o Shakespeare a coisa é um tanto diferente. Né? O destino do homem não existe como algo pré-determinado. Nós estamos em uma sociedade cristã, nós estamos em uma sociedade que pensa no livre-arbítrio, né? Ou seja, o homem produz o seu destino. Né? E as peças de Shakespeare, então, fogem do conceito aristotélico, né? E mergulham numa percepção cristã, né? De destino humano. O homem cumpre o seu destino. Mas a questão de sexo, né? Eu selecionei aqui, eu tinha começado a fazer a pesquisa para essa live pelas comédias, né? E pelo sonho de uma noite de verão, que ali há uma alegria, né? De sedução e de jogo erótico bastante grande, né? Mas para falar dele, eu comecei a ler outras peças, e quando comecei a ler outras peças, fui fazendo outras relações. Então eu cheguei em Hamlet, eu cheguei no Mercador de Veneza, em Otelo, cheguei no Romeu e Julieta e no Mercador de Veneza, né? Para falar um pouquinho a respeito disso. Bom, o Hamlet, eu acho que todos conhecem de alguma forma, né? O Hamlet é o jovem príncipe da Dinamarca. O entrecho da peça Hamlet foi extraída dos Edas, né, do poema épico dinamarquês Edas. E ali nós temos a seguinte situação. O pai de Hamlet, que está morto, aparece como um fantasma, revela para o seu filho que ele foi assassinado, na verdade, e pelo seu tio, né? E o tio de Hamlet casa-se com a mãe, a rainha, 2 meses apenas após o assassinato do pai. Já tem uma questão incestuosa aí. E o fantasma de pai de Hamlet pede que o filho o vingue, né? E para elaborar essa vingança, Hamlet finge uma loucura, né? E uma loucura constante, um delírio constante, cheio de jogos de linguagem, até conseguir concretizar a vingança, que é a morte do seu tio, né, o rei. Nesse trecho nós temos a relação de Hamlet com Ofélia. Hamlet dá em cima de Ofélia. Ofélia é uma moça de uma classe social inferior. O pai de Ofélia, Polônio, é servidor do palácio, homem de confiança do rei. E Ofélia é apaixonada por Hamlet. Né? Então nós temos esse entrecho. Né? E a preocupação de Polônio, pai de Ofélia, e de Laertes, que é irmão de Ofélia, é exatamente nesse discurso sedutor que Hamlet usa para com esta jovem Ofélia. Aqui na página 380 nós temos alguns trechos.
deixa eu abrir, papel Bíblia é chato exatamente por isso, né? Que é Laertes alertando Ofélia a respeito do comportamento de Hamlet, né? E Laertes diz o seguinte para a sua jovem e adolescente irmã: se dás o coração e o teu tesouro de pureza ao seu ímpeto incontido, né? Na verdade começa um pouco antes. Assim, né? Ele diz o seguinte, perdão. A natureza, eu vou começar de novo um pouco antes. A natureza não se desenvolve apenas em volume. Enquanto cresce o corpo, a alma e o espírito se estendem, crescem também. Talvez ele, Hamlet, te ame agora, e não há mácula ou embuste que manche o seu desejo. Mas cuidado, ele é um nobre, e assim a sua vontade não lhe pertence, mas à sua estirpe. Ele não pode, qual o sem-valia, escolher o seu destino. Dessa escolha dependem segurança e bem do Estado. Assim, o seu desejo se submete à voz e ao comando desse corpo do qual ele é a cabeça. Se ele afirma que te ama, cabe a ti acreditar somente no que possam permitir a sua posição e a Dinamarca. Pesa então o perigo da tua honra. Se de crédulo ouvido ouves seu canto, se dás o coração e o teu tesouro de pureza ao seu ímpeto incontido, teme-o, Ofélia. Né? Então, o Laertes está falando o seguinte: olha, existe uma diferença muito grande no amor que o Hamlet diz sentir por você e o amor que ele pode concretizar com você. Né? O amor que ele diz sentir por você pode ser até verdadeiro nesse momento, mas esse amor estará obrigatoriamente vinculado ao destino do país que ele representa. Ele é o príncipe da Dinamarca, né? Então, Ofélia, você é uma jovem, né, que não faz parte deste mundo. Então tome cuidado, né? Se dás o teu coração, o teu amor e o teu tesouro de pureza ao seu ímpeto incontido. Ou seja, o tesouro de pureza é a virgindade, né? Se você deitar-se com ele, né? Teme-o, Ofélia, teme-o, irmã querida. Conserva o teu tesouro de pureza longe do alcance e risco do desejo. A jovem mais prudente ainda é pródiga se exibe os seus encantos ao luar. Virtude não escapa da calúnia. O verme fere a flor da primavera, às vezes antes que o botão desponte. E no orvalho sutil da mocidade são comuns os contágios que corrompem. Olha só, e no orvalho sutil da mocidade são comuns os contágios que corrompem. O medo é a melhor arma da virtude, pois o desejo engana a juventude. Ou seja, o impulso, né, natural de Ofélia de sentir desejo, de sentir vontade de ter Hamlet como um homem efetivamente. E Laertes está dizendo: tome cuidado com isso, né? Não vá entregar-se a um homem que não poderá ser o seu marido, não poderá estar contigo na sua vida efetivamente, né? E logo em seguida, o Pôncio, pai de Ofélia, faz um elogio, né, à castidade. Ele diz o seguinte: são armadilhas para apanhar rolas. Eu bem sei como... Rolas aqui é no sentido do passarinho mesmo. Não vão pensar que é sacanagem, não. Tá? Eu bem sei como o sangue, quando ferve, é pródigo em promessas. Essas brasas dão mais luz que calor. E quando morrem, mera promessa não perdura nada. Não as tomes por fogo. De hoje em diante, ceda a tua presença mais avara. Põe mais alto o objetivo de teus rogos, mero pretexto de aproximação. Em relação a Hamlet,
crê apenas que ele é jovem e a ele é permitido andar de freio largo, não a ti. Né? De novo, aqui nós temos o seguinte: olha, Ofélia, eu sei muito bem o que é o desejo, eu sei muito bem qual é a vontade, né, de ter o ato sexual, mas o sangue, quando ferve, é pródigo de promessas, mas essas brasas dão mais luz que calor, e quando morrem não perduram nada. Né? Ou seja, o desejo leva o homem e a mulher a ações muito satisfatórias de imediato. Né? No entanto, quando essa satisfação desaparece, essa satisfação é cumprida, né? Não sobra nada, sobra uma frustração. Então ele sugere a Hamlet, a Ofélia, que se afaste de Hamlet. E ela cumpre, né? Ela cumpre isso. Essa relação de Hamlet com Ofélia vai se desenvolver como um jogo de linguagem que nós vamos encontrar um pouco depois, deixa eu ver aqui, já é página 432, um pouco depois, no momento em que uma trupe de teatro, né, vai representar uma cena de assassinato de um rei. Acontece que há ali, passando pela corte, um grupo de teatro muito conhecido e vão fazer uma representação para os nobres, para o rei, para o príncipe, para os consortes todos, e o Hamlet inclui nessa peça de teatro a ser representada uma cena do assassinato com o rei sendo morto por veneno jogado no seu ouvido. Né? É uma cena interessante que, inclusive, Guimarães Rosa resgata no seu Grande Sertão Veredas. Né? E nessa cena todos estão sentados, né? E Hamlet e Ofélia estão juntos ali. E na tradução de Bárbara Heliodora perde-se muito o jogo de linguagem. Em uma outra tradução que eu não lembro de quem é, eu vi na internet, ela também perde e vira muito mais vulgar e muito mais brutal. Mas o diálogo Hamlet e Ofélia é o seguinte: Hamlet diz: permite à jovem que eu me recline em seu regaço, né? E Ofélia diz: não, meu senhor. E Hamlet: quer dizer, a cabeça em seu regaço, né? E ela: sim, meu senhor, né? Pensavas que eu falava em bandalheiras? Não penso nada, senhor. É um belo pensamento, o de deitar-se entre as pernas de uma donzela. O que, meu senhor? Nada. Estás alegre, meu senhor? Quem, eu? Sim, meu senhor. Esse é o diálogo. O problema aqui é que a tradução perde o jogo de palavras. E no original, eu que sou um quase analfabeto em inglês, mas nessa edição dos trabalhos completos do Shakespeare, nós vamos ter algo que nos revela um pouco mais. Né? O Hamlet diz: Lady, shall I lie in your lap? Não é? Eu posso deitar no seu colo? E ela diz: não, meu senhor, no, my lord. I mean, I had upon your lap. Ou seja, eu posso colocar a minha cabeça no seu colo. No primeiro momento, eu posso deitar-me no seu colo, é deitar-me inteiro, com o corpo inteiro sobre o seu colo. E ela diz: não, meu senhor. Não, eu quero dizer, deitar a minha cabeça no seu colo. Sim, meu senhor. E logo em seguida, né? Você pensou que eu estava falando bobagem, né? Ela: não penso em nada. É um belo pensamento o de deitar-se entre as pernas de uma donzela. O quê? Né? O quê? Como assim? Nada. Você está muito alegre, muito ousado hoje, né, Jolie? Né? Então aqui nós temos esse jogo de linguagem que mostra, né, por um lado,
uma sedução, né? O Hamlet pretende seduzir Ofélia, né? E Ofélia se recusa. O que vai acontecer ali por diante é que Hamlet tem um comportamento dúbio em relação a Ofélia, nesse seu fingimento de loucura. Ele acaba matando Polônio, né, achando que era um espião qualquer. Ofélia enlouquece, né, e mergulha num lago, né, e morre. Ela comete o suicídio. Né? Nós temos aí. É um suicídio de Ofélia por causa do seu desejo, por causa do seu amor. Ela ama efetivamente Hamlet, né? E ela se sente rejeitada. Afinal, Hamlet não só tenta seduzi-la, como afirma e nega esse amor, mata o seu pai. Ofélia, ela entra num turbilhão do qual ela não consegue escapar. Um outro sentido, né, que nós temos aqui no Hamlet é a relação da rainha com o tio. Né? Logo, desde o começo, os discursos de Hamlet ressaltam a questão do incesto. Né? E o Polônio indica essa questão da classe social. Ou seja, a relação da rainha com o tio, transformando-o em rei, vincula o sexo com o poder, né? Com o poder político. Vincula a posse do outro, né? O ato sexual, com a dominação política do reino. Né? Inclusive, Hamlet, em uma passagem que eu não marquei, ele fala explicitamente da sua mãe jogando-se nos braços do seu tio, assassino do seu pai, com um desejo incontido. Né? Então, ela realmente tem paixão, sente tesão, para usar português claro, pelo tio. Nós sabemos o final, né? O final é uma tragédia completa, né? Laertes acusa Hamlet de assassinar o seu pai, Polônio, de ser responsável pela morte da sua irmã. O tio rei promove um duelo entre Laertes e Hamlet, envenena uma taça onde Hamlet deve beber, quem bebe é a rainha, envenena uma das espadas e todo mundo morre no final, enfim. Né? É uma questão desse final trágico no qual a Dinamarca se arruína. Né? Aí nós temos uma outra peça, que é a Otelo. Né? E Otelo tem uma coisa muito interessante, né? Que o sexo vai servir como uma armadilha. Nós temos também uma relação de poder, mas ele vai ser um instrumento de Iago, né, para destruir Otelo. O sexo aí está vinculado ao ciúme. Né? No Otelo, nós também sabemos a história. Otelo e Desdémona são casados contra a vontade do Brabantio, que é o pai de Desdémona. O pai de Desdémona não aceita que a sua filha tenha se casado com um soldado mouro, né? Ou seja, negro. Não admite essa relação. Né? No entanto, Desdémona é apaixonadíssima por Otelo. Otelo a rapta e casa-se com elas escondidas. Né? E ela é movida por uma paixão e por um desejo por Otelo. A paixão de Otelo, a paixão de Desdémona por Otelo surge no momento em que ele conta
as suas histórias e aventuras de guerras, de prisões, de batalhas, de sofrimento. Ele é escravizado num determinado momento, e essa vida aventurosa, essa vida aventureira, essa vida de coragem a encanta e a arrebata, né, a ponto dela entregar-se a Otelo. Nós temos, claro, uma outra personagem, que é Rodrigo, que é soldado de Otelo, que é apaixonado por Desdémona, e temos o grande vilão, talvez o maior vilão shakespeariano, ao meu ver, pelo menos na minha opinião, que é Iago. Né? Iago domina a peça de tal forma que às vezes eu penso que a peça deveria se intitular Iago e não Otelo. Né? E o Rodrigo estaria mais próximo a Desdémona numa questão de classe social do que Otelo. Né? Desdémona é alguém da aristocracia de Veneza, seu pai é um dos juízes de Veneza, então ele estaria mais afim. Né? Mas tem uma coisa interessante aqui. Né? Página 539, vamos lá. Na página 539, nós temos uma fala de um diálogo entre Rodrigo e Iago. Né? O Rodrigo diz que não aguenta mais o amor por Desdémona e o desejo que ele sente por Desdémona, de modo que é melhor morrer do que alimentar esse desejo, e ele não suporta ver Desdémona entregar-se àquele mouro, né, àquele negro, e isso ofende terrivelmente. Né? E o que vai acontecer é que ele vai falar para Iago que pensa em se matar. E o Iago diz o seguinte, né? O Rodrigo diz: o que devo fazer? Confesso ser vergonha amar tanto, mas não tenho em mim virtude para evitá-lo. Virtude de virtude, né? No sentido do comportamento mais centrado do ser humano, no sentido que Maquiavel usa de virtude no seu Príncipe. Né? Iago responde: virtude? Uma figa para virtude. É em nós mesmos que somos assim ou assim. Nossos corpos são jardins, dos quais nossas vontades são os jardineiros, de modo que podemos plantar urtigas ou semear alfaces, criarmos isopo ou arrancarmos ou colhermos tomilho, cultivá-lo com um gênero de ervas ou dispersá-lo com muitas, tê-lo estéril pelo ócio ou estrumado pela indústria. Ora, o poder, como autoridade corretora dele, reside em nossa vontade. E aqui é muito interessante o que o Iago nos diz. Ele abandona o conceito de virtude, né? Aquele elemento central que sintetizaria ou sintetiza as boas qualidades do homem para dirigir-se em comunidade, né, em relação ao outro, e vai afirmar o contrário. Virtude, que virtude? Né? Virtude é uma figa. A Bárbara Leodora usa ora-pílulas. Né? Ora-pílulas é muito bom. Eu não vejo ninguém usando ora-pílulas há muito tempo. E diz o seguinte: olha, é em nós que estão as ações. Nós somos frutos da nossa vontade e não de uma virtude. Nós somos um campo a ser arado, plantado, e a virtude, ela falseia isso. Não é parte da nossa natureza. A virtude para Iago são valores sociais impostos, né? E nós devemos sempre nos direcionar a partir da própria vontade, do egoísmo. Né? E ele continua: se a balança de nossas vidas não tivesse uma medida de razão para contrabalançar a outra metade de sensualidade, o sangue e a baixeza de nossas naturezas conduziriam a conclusões desatinadas.
Porém, nós temos razão para esfriar nossas emoções mais desabridas, nossas ferroadas carnais, nossa luxúria descontrolada, o que me leva a tomar isso que tu chamas de amor por ramo ou enxerto. Ou seja, o homem é dividido então em duas coisas, né? Uma delas é a sensualidade, o desejo sensual de satisfação, e a outra a razão, né? A razão controla a sensualidade. Se nós não tivermos a razão para evitar o suicídio, que é o que Rodrigo pretende, né? Esse amor de nada vale. O que nós devemos fazer? Ora, se nós temos razão e esse amor for verdadeiro e não apenas um capricho, não apenas um enxerto, né, em nossa consciência, como a virtude, nós usaremos a nossa razão para conquistar esse amor, ou seja, a razão para direcionar a nossa vontade. Alguém vinculado à filosofia, aqui, vejo que o Libânio está aqui, poderia talvez dar uma aula muito boa a partir da questão filosófica disso, né? O meu interesse aqui é exatamente o sexo. E aí ele fala, não pode ser o Rodrigo. E o Iago vai nos dar aqui a chave para a conquista de Desdémona. Iago diz, é só uma luxúria do sangue e uma concessão da vontade. Vamos, seja homem, afogar-te. Afogamos gatinhos e cãezinhos cegos. Eu me digo teu amigo, confesso-me ligado aos teus interesses com fios de força duradoura, e eu jamais poderia ajudar-te tanto quanto agora. Põe dinheiro na tua bolsa. Vai com essas guerras. Altera o teu aspecto com uma barba emprestada. Eu te digo, põe dinheiro em tua bolsa. Não é possível que Desdémona continue a amar o mouro por muito tempo. Põe dinheiro na tua bolsa, e nem ele a ela. Foi um começo violento, e verás um final equivalente, mas põe dinheiro em tua bolsa. Esses mouros são inconstantes em seus desejos. Enche a tua bolsa de dinheiro. A comida, que para eles agora é tão deliciosa quanto a alfarroba, daqui a pouco lhe parecerá amarga como jiló. Ele terá de trocá-lo pela juventude. Quando ela estiver saciada do corpo dele, descobrirá o erro de sua escolha. Ela vai precisar de uma mudança. Vai ser preciso. Portanto, põe dinheiro em tua bolsa. Se quiseres danar-te, procure meio mais delicado que o afogamento. Arranja todo o dinheiro que puderes. Se uma cerimônia e um juramento fraco entre um bárbaro errante e uma veneziana super requintada não forem demais para minha esperteza, unida a todas as tribos do inferno, hás de gozá-la. Portanto, arranja dinheiro. Dane-se o afogamento. É fora de propósito. Melhor pensar em enforcar-te ao ganhar tua alegria do que em te afogares e passar sem ela. Aqui o retrato é claríssimo, né? Primeiro, o movimento de Desdémona em direção ao Mouro, ao Otelo, e o do Mouro em direção a Desdémona obedece, para Iago, apenas o impulso do desejo sexual e da satisfação sensual. Para Iago, que representa um pouco a visão que se tem do negro no período, ele é movido mais por instintos do que por razão. Ele é chamado de mouro errante, né? E, por outro lado, Iago diz, Otelo vai cansar-se de Desdémona num determinado momento. Ele vai procurar outra juventude. E Desdémona também e vai precisar de um outro homem à disposição. Portanto,
a frase que ele repete constantemente é: põe dinheiro na tua bolsa. Pela razão de Iago, a conquista de Desdémona está relacionado ao poder financeiro que o homem representa, que o homem detém, não representa, detém. Né? Então, todo o jogo, né, que Iago faz para despertar o ciúme de Otelo, né, será exatamente utilizar o amor de Rodrigo por Desdémona, ainda que Desdémona não saiba. Iago vai plantar um lenço bordado de Desdémona no quarto de Rodrigo para despertar o ciúme de Otelo. A tal ponto, o Iago percebe o caráter de Otelo, que efetivamente Otelo age de modo absolutamente irracional. Né? Ele não consegue conceber logicamente que Desdémona lhe é fiel. E no fim. Né? Ele age de uma forma irracional. Daí o que eu falei no começo, a visão é efetivamente preconceituosa em relação ao Otelo. Mas, né, isso é uma questão de época. E Iago, no final, vai se sair muito bem. Né? Otelo mata Desdémona, né? Otelo se mata, até que Rodrigo acusa o Iago foge. Né? Nós temos aí um vilão que não é condenado no ato. Né? Há um filme excelente, aquele Kenneth, esqueci o sobrenome dele, que é o Otelo. É um dos maiores Iagos que eu já assisti. Né? O ator se dirige diretamente para a câmera e para o espectador, de forma que você, espectador, compactua com Iago, né? Da maquinação para a destruição de Otelo. Os monólogos de Iago são feitos também direcionados para a plateia no teatro. Então, o Shakespeare tem essa sacada de transformar o espectador quase quase que um cúmplice, né, de Iago. Né? Você sabe o que Iago está fazendo, ele conta para você, espectador, o que ele vai fazer, ele antecipa todas as suas ações, não há surpresa nenhuma, né? E ainda assim nós sabemos isso e não temos o que fazer, nós temos praticamente isso. Lucas falou, Kenneth Branagh, exatamente ele. É excepcional, é um filme excepcional. Né? Então nós temos aí o sexo como uma armadilha e uma armadilha social. Né? Nós estamos avançando aqui, já está quase uma hora, então eu vou tocar em mais duas peças de forma mais rapidamente. Né? No Romeu e Julieta, que virou um paradigma do amor romântico, né? Essa história é bebida em uma história escrita antes na Itália, né? Ou seja, a reescritura, na verdade, de peças ou a reescritura de temas no período de Renascimento é algo muito comum, né? Faz parte do conceito de imitação, de mimesis. Né? Aquele soneto de Camões, transforma-se o amador na coisa amada em virtude de muito imaginar, né? É uma reescritura do original italiano. Né? Então Shakespeare busca o Mercador de Veneza já numa peça clássica tradicional conhecida, no Mercador de Veneza não, perdão, no Romeu e Julieta, numa peça clássica já conhecida, da disputa entre duas famílias, a inimizade entre duas famílias, Montecchio e Capuleto. Né? E esse amor que surge entre o jovem Romeu e a jovem Julieta,
que querem ficar juntos e são movidos pelo desejo mútuo, são movidos pela paixão e por esse fogo juvenil de um amor puro, no caso, né? Mas o que eu quero ressaltar não é exatamente o amor de Romeu de Romeu por Julieta e vice-versa, mas o que Montecchius e Capuletos, logo na primeira cena, na que página 127, logo na primeira cena, eles estão preparados para brigar entre si. Aliás, tem um outro filme também, com Leonardo DiCaprio e a moça que eu esqueci o nome. Eu sou ótimo para nomes de atores, diretores e tudo mais, esqueço completamente, mas é um filme excelente que é a peça na íntegra, né? Há uma preparação para o embate entre essas famílias, né? E aqui temos Gregório e Sansão, né, duas personagens, dizendo: a briga é entre os nossos amos e nós, que somos os seus homens, né? E Sansão diz: tanto faz, vou bancar o tirano, pois de brigar com os homens serei cruel. Depois de brigar com os homens, serei cruel com as donzelas, cortando-lhe as cabeças. Gregório: as cabeças das donzelas? E Sansão: cabeças ou cabaços? Dê o sentido que quiser. E o Gregório: elas terão de dar o sentido que sentirem, né? E o Sansão: a mim elas vão sentir enquanto eu me aguentar ereto. E todos me conhecem como um bom pedaço de carne. Isso daqui é uma promessa de estupro, né? O que Sansão diz, né? Cabeças ou cabaços, quebrar cabeças e quebrar cabaços, né? Ou seja, matar os homens, que são seus inimigos, e violentar as mulheres, né? É um movimento de guerra, né? É um movimento de guerra e bárbaro. É o sexo usado como a dominação do outro, né? E a dominação a partir da humilhação da mulher, né? Então, quebrar cabeças e quebrar cabaços é matar os homens e humilhar essas mulheres, né? Transformá-las em mero objeto. O amor de Romeu e Julieta é o contraste disso, né? O amor entre Romeu e Julieta é o amor idílico, né? Não esse amor aspas aí, né? Mas essa violência, né? Que é para se dominar o oponente. E finalmente nós temos no Mercador de Veneza uma figura muito legal. O Mercador de Veneza também é uma história bem interessante do próprio mercador, que precisa de um empréstimo, ao judeu Shylock, que topa fazer o empréstimo por risco, né? E fala: olha, eu não quero o seu dinheiro, mas se você não pagar, né, eu não vou querer juros nem nada, eu quero 1 libra de carne do seu peito, né? E o mercador fala: 1 libra de carne, estou cheio de navios navegando por aí, um deles chega. O problema é que não chega, né? E afundam todos, e o Shylock move um processo contra o mercador para ter o direito de arrancar 1 libra de carne do peito dele, que significa a morte. O Mercador de Veneza é uma comédia, ou seja, comédia no sentido de representar as ações mais comuns de personagens. E a narrativa paralela, que é a mais importante, na verdade, e que não é do disputa de Shylock, né, é aquela que envolve Pórcia e Jéssica, né, com os seus respectivos amados, né? Jéssica é filha de Shylock, e ela foge com o seu namorado pela janela, levando as joias, né? Levando as suas joias todas. Isso está já num plano simbólico, né? A joia é a sua própria virgindade, ela se entrega para o seu namorado, né? E Pórcia
ela é uma rica herdeira, né, de um território além-mar, né, solteira, mas que precisa escolher um companheiro e um marido. E por ordem do pai de Pórcia, essa escolha não está em suas mãos, mas está numa espécie de jogo que deve acontecer em determinado dia. Esse jogo consta de 3 caixas e cada caixa tem um determinado objeto dentro. Os seus pretendentes devem escolher uma das caixas e abri-la. Aquela que tiver o objeto correto será o marido de Pórcia, né? Enfim, ela torce para que aquele rapaz que ela está apaixonada escolha a caixa certa e escolhe. O curioso aqui, e aqui nós já temos um plano simbólico mais freudiano, é que simbolicamente a caixa tem a representação da própria vagina. Né? Então é um símbolo sexual de Pórcia. Né? São essas caixinhas que vão ser abertas. E só um homem abrirá a caixa certa. Né? E é o homem para o qual ela irá se entregar. Assim como Jéssica carrega consigo as joias do seu pai Shylock. Então nós temos aí um plano simbólico, né, diferente das peças que nós lemos anteriores. Antes, a questão da sexualidade, do sexo, estão vinculadas ao poder. Né? Seja o poder político, seja um poder financeiro de classe, seja um poder de posição social. Olha só o ato falho de posição sexual, é bom, né? Estou transformando o Shakespeare no Kama Sutra elisabetano. Mas eles têm essa caráter, né, da representação de poder, de classe e de posição sexual de novo. Olha só, está complicando. E no Mercador de Veneza nós temos um outro plano simbólico mais sutil e talvez mais explícito. Né? Na comédia, ele relata as relações mais simples entre as personagens. E a comédia retrata mesmo uma classe mais mediana da sociedade e não uma classe mais elevada. Isso sim é aristotélico. Né? O Aristóteles fala que a tragédia pega os líderes da sociedade, né? Os reis, os príncipes e tudo mais. E nós temos aqui Hamlet, que é o príncipe, né? Nós temos Otelo, que é um grande general, mas Desdémona é uma aristocrata. Né? Nós temos em Romeu e Julieta 2 herdeiros das famílias mais importantes de Veneza. Né? São as 2 grandes famílias de Veneza. E aí nós temos o Mercador de Veneza, uma representação de um comerciante, né? Com um judeu. Né? E essa Pórcia, Jéssica é uma mulher pobre, né? E Pórcia é uma herdeira, não é uma rainha, não é uma princesa. Né? Então a comédia está nesse plano mais médio, de classe média mesmo. Então, pessoal, essa questão do sexo no Shakespeare vai relatar essas relações de poder, de classe e tudo mais. A questão é que há um fundo moral. Né? E esse fundo moral é muito marcado em todas as peças. Né? No Hamlet, Ofélia morre. Né? No Otelo, a Desdémona morre. Romeu e Julieta, tanto Romeu quanto Julieta, morrem. Né? Então nós temos essa questão vinculada ao poder que leva à morte, leva à desgraça. O sexo, quando não utilizado da forma correta e justa, estamos aqui no âmbito do cristianismo, na Inglaterra, né? Ele leva à morte, à degradação. Na comédia, o final é feliz. Né? Na comédia, Pórcia e Jéssica ficam muito bem.
quem se ferra é Shylock, né? Quem perde tudo é Shylock. Shylock perde todo o seu dinheiro. Shylock perde sua filha. Shylock perde a sua condição de judeu, né? Ele é a personagem que se degrada completamente. Há um pessoal que anda também reclamando muito das representações do Mercador de Veneza, exatamente pela sua carga antissemita, né? Mas é uma peça curiosa, porque na minha visão, ela nega completamente as acusações feministas de preconceito, de misoginia em relação a Shakespeare. Pórcia e Jéssica são as duas grandes personagens de O Mercador de Veneza. Elas se travestem como juízes, advogados, perdão, e dirigem o julgamento de Shylock, né? Principalmente Pórcia. Ela descobre no discurso jurídico uma lacuna, né? E essa lacuna é o seguinte: realmente Shylock pode tirar uma libra de carne do peito do mercador, né? Mas o contrato escrito não diz nada sobre sangue. Então fala, você pode arrancar uma libra de carne do peito dele, mas não pode derramar uma gota de sangue, né? E quando se descobre essa lacuna, né, ele abre mão de tudo e perde todo o seu ouro e tudo mais, e se vê obrigado a converter-se ao cristianismo, né? Ele perde absolutamente tudo. Bom, pessoal, é mais ou menos isso, né? Eu acredito que em outras peças nós teremos mais elementos dessa questão da sexualidade, enfim. Há artigos e mais artigos a respeito do assunto. Eu acredito que não seja difícil de encontrar, mas um guia realmente bom dos vários temas shakespearianos são esse Companion to Shakespeare's Works, né? Aqui são 4 volumes, né? São 4 volumes que pegam, não digo tudo porque sempre é inesgotável, mas pegam muita coisa e nos ajuda a compreender um pouco melhor esse universo de William Shakespeare, né? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, né? A vontade é de continuar falando durante mais uma hora, mas é coisa demais. Vamos ver quem está presente aqui hoje. Tem bastante gente aqui. Libânio, tudo bom, Libânio? Como é que você tá? Libânio, tem aquela coisa que eu falei, eu até citei você durante a live, você que é da área de filosofia, talvez tenha algum viés da filosofia interessante a ser explorado no discurso de Shakespeare, nesse discurso de Iago com Rodrigo, né? A questão da virtude e da vontade. Eu conheço alguns trabalhos que vinculam Shakespeare com Maquiavel. Não é uma coisa difícil de encontrar. Mas eu nunca vi nenhum trabalho vinculando Shakespeare com o universo da vontade, né? Legal. Sérgio Spielmann, tudo bom? Boa companhia sua, meu caro, de todas as quartas. Rodrigo da Santina, meu querido, como é que você tá? Tudo bom? Acho que você lembra daquele professor que eu citei que insistia na homossexualidade de todos os escritores. Maurício, como você está? Tony Araújo, grande abraço, meu querido. Que bom te ver por aqui. Malu Pautanin, bem-vinda. Céu Bentim. Céu, você está frequente aqui sempre. É um grande prazer te ver por aqui. Fico bastante feliz. Né? Maurício de novo. Renata Carvalho, como você está? A polícia ainda botava o carimbo, nas carteirinhas, né? Com gonorreia, sem gonorreia. É verdade, Renata, é verdade. Tinha o carimbo. Deise, tudo bom, Deise? Como você está? Deise Ulaninha é minha prima, não vejo faz muito tempo. Espero que esteja tudo bem contigo. Né? Se tiver contato, mande um abraço para o Gilberto e para a Cleusa. Renata Carvalho, tá aqui também. É isso aí. Marco Rogério de Paula, grande abraço. Fábio Teixeira.
O Libânio nos diz, entre tantas formas de suicídio, aquele escolhido para Ofélia não lhe sugere o perder-se em sua imagem? O que dela foi amado era a superfície que reflete a imagem, mas não o ser integral. Assim, a sua morte consiste em estar essencialmente além da superfície. Pode ser, olha, Libânio, eu acho que tem muito sentido. Se é uma questão de classe, né? E Otelo, e Hamlet não terá a liberdade de ter Ofélia como a sua mulher para reinar junto. O interesse de Hamlet é o interesse pela aparência e pela beleza dessa moça. Mergulhar no espelho, né? A água no espelho, é um ritual narcísico, né? Talvez a consciência de que é exatamente essa beleza e juventude se percam, como diz Laertes para Ofélia, né? Que isso com o tempo se perca e o interesse mude, né? Talvez essa consciência é narcísico, né? Mas de qualquer forma é uma aflição terrível, porque ela se vê também quem perdeu absolutamente tudo. Ofélia é uma personagem que perde tudo, né? Ela perde a possibilidade do amor, ela perde o próprio pai assassinado por aquele homem que ela ama, né? Ofélia mergulha em si mesma, talvez. Eu acho uma leitura bem legal, né? Que é outra praia longa aí. Valeu, obrigado, Libânio, obrigado. Gostei, é bem isso mesmo. Felipe Araújo, tudo bem? Lucas Gabriel, que deu a dica do Kenneth Branagh, muito bom. Que foi a marido de Emma Thompson, sim. Renata. Clary Danes é a Julieta do Romeu e Julieta, isso. Fábio Teixeira, muito obrigado, cara, que você gostou. Manuel Cruz, tudo bom? Milena Del Santo, grande abraço. Joy Division, eu não sei quem é Joy Division, Maurício. Kaisenbalsen, tudo bom? E Auro, grande Auro, como é que você tá, meu querido? Auro é uma pessoa genial, maravilhosa também, grande papo. Meus caros, eu agradeço bastante a participação de todos vocês. Semana que vem eu não faço ideia do que nós vamos conversar. Eu ando xeretando um pouquinho de James Joyce, mas não vai dar tempo de falar do Joyce. Eu tenho que ler muito para falar sobre ele, mas alguma coisinha será. De qualquer forma, eu ainda estou aqui à disposição para quem quiser aulas particulares de literatura, é só entrar em contato. Eu estou pensando em fazer alguns outros movimentos para levar adiante essas aulas e poder enfrentar essa pandemia, mas as novidades vocês veem no Facebook e no canal do YouTube, que hoje ainda estará, ainda hoje estará disponível o vídeo lá no YouTube. Falou? Muito obrigado, um grande abraço para todos vocês, fiquem bem, cuidem-se, não saiam de casa e até semana que vem. Valeu!